Boa tarde, né, ao blog do Márcio Rangel. Muito importante essa sua pergunta em relação à questão, né, da alfabetização. A primeira pergunta relacionada à questão dos desafios da alfabetização, é, eu digo, né, e afirmo que essa problemática da alfabetização é uma questão bastante ampla e não diz respeito só ao nosso país, como também a outros países, né? Mas a gente pensando na alfabetização no nosso país, nós temos vários fatores em que a gente pode ressaltar a questão da problemática mesmo da alfabetização. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa em alfabetização, a gente está pensando em alfabetizar não só crianças, como jovens e adultos. Se a gente vai para o campo da alfabetização de jovens e adultos, nós temos, através do censo aí do IBGE, o último censo, ele diz que nós temos 11,5 milhões de pessoas que não foram alfabetizadas no tempo, né, no tempo ideal, vamos dizer assim. Então, na verdade, nós atribuímos essa questão a vários fatores, como eu já disse e repito. Um deles seria a questão mesmo eu digo que desse documento oficial da BNCC, né, que ela vem que esse documento ele vem dizer, né, que tem que se alfabetizar no primeiro e no segundo ano, quando na verdade quando a gente fala em ensino de língua portuguesa nos anos iniciais, a gente trata a língua portuguesa como sendo ainda alfabetização em todos os anos e não apenas nesse período em que o documento oficial diz que é no primeiro e no segundo ano, né? Que pode, a gente vai depender aí dos sujeitos que eles são, né, singulares. Nós lidamos com classe heterogêneas e não classes homogêneas, e a gente convive, a gente tem que tratar dessa inclusão em vários aspectos. Então, aí tem presente várias facetas relativas à alfabetização em que a gente pode falar sobre esses desafios, né? Então, por isso, e aí eu digo que o professor ele precisa estar sempre em formação continuada. A gente não vai colocar toda a culpa no professor, mas a gente sabe que esse professor, esse profissional, ele precisa estar sempre refletindo a sua prática pedagógica, porque não vai existir um melhor método para se alfabetizar, não existe esse melhor método, né? Então vai depender de como esse professor encontra esse sujeito para que ele possa recorrer às várias formas de como ele vai alfabetizar, seja a gente critica até o método tradicional, mas em alguns momentos a gente também utiliza um pouquinho desse método tradicional quando a gente passa pela decodificação e depois esse sujeito ele vai, né, sendo, na verdade, vai sendo aprofundado aí a sua alfabetização no sentido, eu digo que é aprofundado pelo professor, que não é necessário o aluno saber em que nível ele está, mas pelo menos que ele reflita sobre a leitura e a escrita. Então, na verdade, é um trabalho
que precisa de muito comprometimento desse professor alfabetizador, né? E quando a gente vai falar sobre as metas, se tem cumprido, e aí há um esforço muito grande em se cumprir essas metas. Mas eu novamente, né, retomo dizendo que precisa que haja um comprometimento muito maior em relação a essa questão, porque vários fatores estão interligados, né? E a gente precisa justamente que o poder público traga aí, né? Tenha mais compromisso, se ele já tem que na verdade invista muito mais nas políticas públicas de alfabetização. Professora, quando são impostas essas metas de alfabetização, há mudanças na forma de ensinar, na prática pedagógica, há meios que são transformados para que essas metas sejam atingidas, novas estratégias, e isso vale não só para as crianças mais pequenas, mas também para os adultos. Existe essa mudança também, a adequação de acordo com a necessidade? Sim, existe essa adequação de acordo com a necessidade. E aí, a gente, na verdade, eu digo que, principalmente, as instituições, né, de educação superior, elas precisam estar sempre dialogando com o chão da escola e refletindo sobre essas práticas para que elas possam, né, na verdade, serem adequadas. E a gente precisa retomar, e é quando eu falo, né, tem uma das, né, vamos dizer, das autoras que é considerado ícone da alfabetização no Brasil, que foi a própria Magda Soares, a Magna Mortati, Magnana, e o próprio Arthur Gomes de Moraes, né, aqui próximo né, de nós, né, professor da UFPE, então já vive tendo essa preocupação, e eles estão preocupados. Existe até um programa da criança alfabetizada a partir da educação infantil, não como um objetivo para se alfabetizar, mas que se preocupe com essa criança que passa pelo processo da entrada da cultura do escrito. Então, é a partir da alfabetização que essas crianças elas estão brincando com as letras, e que esse sujeito ele pode ir, com certeza, avançar na alfabetização. Então, é necessário, sim, fazer adequações, porque os sujeitos eles não são homogêneos, né? São sujeitos singulares, e a gente encontra crianças, né? Crianças e adultos também com as suas particularidades, com as suas dificuldades, que advêm até de determinadas, né? Vamos dizer assim, determinadas anomalias, entre aspas, que o professor precisa também ter conhecimento em relação a isso, porque, na verdade, a gente sabe que todo mundo aprende, uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos aprendem, né? Então, quando a gente investe na alfabetização, nós estamos dando, né, à criança ou adulto a oportunidade que ele tenha uma transformação radical de si mesma. Então, assim, a alfabetização é extremamente importante, e a gente precisa, sim, se preocupar e, na verdade, né, todos juntos, né, as políticas públicas, a universidade, juntamente com o chão da escola, fazer esse trabalho conjunto para que a gente possa avançar em termos de alfabetização.